Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Paulo Lima, você está no canal A Arte de Viver. Estamos numa sequência de aprimoramento, uma sequência de conhecimentos, uma sequência de aprendizados profundos através do Código de Jesus. Este livro de John Randolph Price, está aqui, vocês já conhecem, que eu recomendo a vocês. É um livro para estar na sua cabeceira. Na cabeceira da sua cama ou na sua bolsa para você levar aonde você for e ler. Mais do que ler, estudar. Seria absurdamente adequado que você pudesse comprá-lo. Hoje você tem instrumentos muito fácil. Você entra na Amazon, se você tiver um Kindle, você baixa ele, está lá um instrumento para você poder utilizar. Vamos diretamente hoje, sem muitas explicações. Eu só recomendo a você que, se você eventualmente caiu neste vídeo aleatoriamente por alguma recomendação e não fez nenhum dos vídeos anteriores, isso aqui é composto de 25 lições, mais 5 a posteriori, que serão meditações mais específicas, e tem um contínuo. São lições diárias para executar. Então, se eventualmente você não viu os 7 vídeos anteriores, eu recomendo a você, na verdade 8, porque tem uma introdução, eu recomendo a você que, apenas uma sugestão, se você quiser continuar daqui também, fica tranquilo, mas que você volte e faça desde o início, porque ao final de cada vídeo nós estamos propondo uma meditação para você aplicar ao longo do dia. Essa é a proposta do livro. Não seria inadequado você maratonar, por exemplo, assistir todos os vídeos num dia só. Pode fazer isso também, naturalmente, se essa for a sua vontade. Se não, mas é mais saudável para o seu aprimoramento que você possa efetuar a sua atividade diariamente, com consistência, com disciplina, com foco, sabendo que o que você está vendo aqui pode contribuir positivamente para a sua vida. Muito bem, hoje a nossa proposição é entender, a nossa busca é entender a verdadeira prece. Hoje eu estou de jaqueta, aqui está frio em São Paulo, então acaba ficando um pouquinho mais contido, né? Mais aconchegante. Qual é a premissa da prece? Como nós aprendemos a rezar? A grande maioria de nós. Eu digo porque eu aprendi a rezar desta forma que eu vou relatar. E muitas pessoas também aprenderam assim, nas mais variadas religiões. O modelo é muito parecido. É uma petição, uma lamentação e pouca gratidão. Se nós observarmos, Se nós observarmos, essa é a regra. Petição, lamentação e 0 de gratidão. Nós já vimos no vídeo anterior um pouco sobre esse tema, um pouco sobre esse assunto. E que, para que nós possamos compreender com mais profundidade qual é o exercício que nós devemos fazer para termos uma oração adequada, uma oração mais direcionada, e nós vamos tentar entender em conjunto por que algumas orações parecem que não são atendidas. O pressuposto que se estabelece nessa relação, quando você faz uma oração petitória como essa que eu disse, é que você não tem aquilo que você está orando. Parece racional, parece lógico. Se eu vou
fazer um pedido, eu não tenho aquilo que eu estou pedindo. É exatamente aí que reside a questão. Porque não há uma compreensão do que de fato nós somos, eu, você e qualquer ser vivente neste planeta ou em qualquer outro planeta criado por nosso Deus. A oração petitória, ela é quase uma oração mendicante, de mendicância, de mendigo, de consciência de escassez. Uma consciência de que de fato lhe falta as coisas que você está pedindo. Lhe falta riqueza, lhe falta prosperidade, lhe falta abundância, lhe falta saúde, lhe falta um relacionamento saudável. No entanto, a proposição, e não é só do John. Se você buscar no Código de Moisés, por exemplo, um outro livro que eu tenho ele gravado no canal Eu Sou Afortunado, ele traz uma concepção principalmente de gratidão, de consciência na totalidade. Onde reside a escassez? Onde reside a falta? No ego. É o ego que necessita se autoafirmar através de uma exasperação de necessidade, e a partir dessa exasperação é que ele se sente importante por sentir a falta daquilo que, em tese, ele estaria buscando. Quando nós começamos a nos apropriar da consciência de Jesus, lembra? O código é: eu sou Jesus. Eu sou como Jesus. Eu exercito a minha vida como Ele. Eu pratico as atividades como Ele praticou. Ainda que em fase de experimentação, de tentativa, de acerto e de erros, mas eu busco na minha vida praticar o modelo perfeito. O modelo da perfeita perfeição. E a perfeita perfeição enquanto modelo que nós conhecemos aqui no plano da Terra é o próprio Jesus Cristo. E esses ensinamentos trazidos a público, trazidos a conhecimento pela sabedoria do Cristo, é que nos demonstram que Ele sabe tudo. Ele, enquanto Espírito eterno, assim como eu, assim como você, já sabe tudo. Qual é a diferença, a minha diferença em relação a Jesus Cristo e a sua, imagino, diferença em relação a Jesus Cristo? É que ele já dominava essa consciência de que ele é Deus. E nós fomos doutrinados, não só pelas religiões, mas por todos os meios, de que Deus é separado de nós. Deus é um ser além, transcendente, e que não se relaciona diretamente com os seus filhos, com as suas criaturas. É isso que nós aprendemos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Mas, eu vou lhe dizer, isso é um engano, é uma fraude que nos ensinaram. Nos ensinaram a ser dependentes de um sistema. E esse sistema domina através de um princípio fundamental, e nós já falamos bastante sobre ele, que é o medo. O medo do que quer que seja. De uma punição, de uma morte, de uma eliminação física. Então, Cristo já trazia em si e nos demonstrou isso, a consciência de que Ele é Deus. E Ele nos disse: vós sois, pelo menos eu acho que isso escapou das traduções e permitiram que isso viesse, vós sois deuses. Tudo o que eu faço, se você tiver fé, você vai fazer isso e muito mais. Os ensinamentos estão aí.
eles foram pervertidos por esse sistema de domínio para que nós vivêssemos à mercê de instituições, de pessoas de carne, de seres que se outorgam maiores do que o restante da população, porque exerce não só o domínio financeiro, mas também o domínio psicológico, o domínio espiritual, o domínio mental da sociedade. E é fácil estabelecer um efeito de dominação, principalmente nos tempos atuais. Se já era no passado, hoje em dia então nem se fala. Basta um clique na televisão, numa mídia social, e você começa a receber as instruções para que você tenha medo, para que você se perca nesse domínio desse sistema. Cristo, nós vamos falar um pouquinho mais de medo um pouquinho mais para frente, mas Cristo, ele sabe tudo e ele expressa-se eternamente nessa consciência maior desse Espírito Supremo, do único Espírito que há, como uma perfeição. E Cristo se expressa na vida de todos os seres como consciência suprema. Quando nós conseguimos admitir a sabedoria e a atividade do Espírito, o que se processa internamente de nós, dentro de nós, é um sentimento de paz. Porque quando nós avançamos nesses degraus e conseguimos dar saltos, sejam pequenos, sejam grandes, não importa, mas saltos de consciência num estágio superior, nós começamos a compreender que o princípio da falta, da escassez, é uma fraude. Nos contaram uma história errada. Nos contaram uma história que, para que eu possa me curar ou ser curado, eu preciso de um agente externo. Eu preciso de um pastor, eu preciso de um padre, eu preciso de um sacerdote, eu preciso de um remédio, eu preciso de um médico, eu preciso de N coisas para que a cura chegue até mim. E eu não estou pregando aqui que nós, hoje, com a consciência que temos, não devemos ir ao médico. Não é isso, não vá ao médico. Porque se a nossa consciência não está preparada ainda para se autocorrigir, se autorregenerar, não adianta você, nessa consciência você ainda precisa ir ao médico. Quando, em algum momento da sua história pessoal e da minha história pessoal, nós conseguirmos nos aplicar e dar esse salto, provavelmente, é certo, nós dispensaremos qualquer outro tipo de recurso. Mas, por enquanto, não deixe o seu médico. Vá. Faça a consulta, busque se consultar, tome os indicativos confiáveis que ele está lhe determinando. Esse aspecto ele é fundamental. A consciência, ela precisa, a minha consciência e a sua, ela gradualmente precisa se associar a um princípio fundamental, que é o princípio da onisciência do Espírito Santo, do Espírito de Deus, do próprio Criador. Porque essa onisciência, ela, nos integra a uma concepção de eterna e constante realização, sem que você precise requisitar algo para isso. Ou seja, o eu único que vive em mim e eu vivo nele, esse Espírito único que vive em mim e eu vivo nele, ele está realizando constantemente todos os movimentos que eu preciso
para atender às necessidades que eu tenho. Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Não sois melhores do que os lírios do campo? Os pardais não precisam plantar nem semear, e Deus os alimenta diariamente, os pássaros. Não sois melhores do que os pássaros? Porque criaste um sistema de domínio e vivem sob ele, que é esta dominação que nós vivemos, uma sociedade organizada, criada para gerar mentes automatizadas, para gerar mentes que ficarão aprisionadas a esse sistema e não saberão utilizá-lo. Aqueles que são mais astutos, esses se sobressairão e dominarão os outros, mantendo um sistema de pobreza, porque no sistema de pobreza você domina com mais facilidade. Se nós não desenvolvermos internamente uma consciência de conexão com o Criador, com Deus, com o Eterno, nós nos manteremos aprisionados a esse sistema. E você percebeu que eu estou falando muito do sistema hoje porque é um domínio que vem sendo exercido há milênios, não é de hoje. E nossa consciência ainda não conseguiu sair dela. Não conseguiu se libertar completamente disso. E nós estamos falando do quê? De prece, de oração, reza. Na eternidade, no universo, há um padrão. É uma espécie de padrão divino, criado desde a origem, desde o primeiro insight de consciência que se pode ter. Pai Malaquias dá o nome a esse padrão de perfeita perfeição. Um estado de consciência em que tudo é perfeito. A perfeita perfeição, quando nós nos apropriamos dela, por exemplo, os arcturianos, através de Tzani, nos ensinou muito, lá no Kazuá, que... E o Kazuá continua com uma atividade maravilhosa, então se você precisar de reiki, essas coisas, pode ir lá. Eu não atuo mais no Kazuá, mas eu sempre recomendo porque é uma casa de mestres idôneos, pessoas voltadas a trabalhar a consciência do outro, expandir a própria consciência e fazer com que a vida de todas as pessoas que os procuram cada dia melhore. Então, me parece que as quintas-feiras continuam o reiki, basta você se direcionar para lá ou entrar no Instagram para ter melhores informações. Mas Tzani, que é um arcturiano, ele redigiu parte desse livro coordenado por Pai Malaquias e nos trouxe uma câmara, o desenho de uma câmara e o detalhamento da construção e da utilização dessa câmara arcturiana. Assim como você pode ver aí na internet, existem várias outras canalizações recebendo câmaras, algumas muito similares, outras diferentes, mas todas elas com a função específica de curar. Mas Tzani me diz assim sempre: não se cura as pessoas, você regenera a estrutura molecular e a estrutura celular de cada um. Para quê? Para que ela retorne ao princípio defendido por Pai Malaquias da perfeita perfeição. A perfeita perfeição é um símbolo magnânimo da criação, do Criador, que ele nos disponibiliza para que nós possamos agir a nosso benefício, com a consciência. Mas até a própria câmara é dispensada quando o ser, ele próprio, atinge o estágio de ascensão. Este é o momento. Esta
é a oportunidade que nós temos. Por quê? Porque todos os processos estão acelerados. Digo isso mais uma vez, porque a Terra, nesta fase de transição do planeta Terra, nós estamos hiperdimensionados do ponto de vista de energias. Quando nós entramos nesse cinturão de fótons, né, que liga-nos diretamente ao Sol central de Alcione, no centro da galáxia, nós estamos recebendo um influxo energético poderosíssimo. Este é, mais do que outros momentos, até 2000 anos atrás, o momento de nós nos conectarmos com a presença do Criador e criar um processo de auto-regeneração através dessa consciência. Não significa que ainda que nós eliminaremos a possibilidade das pessoas perderem suas vidas. Não. Negativo. Por quê? Porque a consciência majoritária, fisicamente falando, ainda não foi extrapolada. Então, poderá acontecer de ter alguns seres que, para eles, seja dispensada a transição física? Pode ser. Assim como aconteceu com alguns profetas no passado. Então, essa é a busca, a conexão com esse estágio maior do próprio Criador. E a partir dessa conexão, dessa certeza de saber-se Deus, de saber-se filho de um Criador que vive dentro de mim, que vive dentro de você, a oração petitória perde a função. Perde a função. Mas eu devo parar de orar? Não, se você acredita, se você está vinculado a esse sistema e quer permanecer nessa forma, nesse formato, continue fazendo da forma como você fazia. Até que num determinado ponto você sinta que pode dar um salto, pode ser gradual. Só quero lembrar, neste processo de transição, o campo de energia está ativado e se você entrar nesse fluxo energético com a sua consciência, com o seu saber, você avançará os estágios dessa evolução. Mas eu preciso de um guru, eu preciso de um mestre para me iniciar. Você não precisa de um guru, você não precisa de um mestre para lhe iniciar. A libertação que Jesus nos trouxe, se compreendida com profundidade, é a própria libertação. Eu sei, de novo, que é fácil expressar dessa forma. É muito fácil. Mas colocar isso no cotidiano, na prática, talvez não seja tão fácil, porque nós estamos vinculados aos nossos estados egóicos. Além de estarmos vinculados ao nosso próprio estado egóico, nós temos o quê? O estado egóico dos que convivem conosco. Às vezes, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, da comunidade onde eu estou inserido e eu tenho um bom convívio e não quero perder isso. Compreenda. Em algum momento, nós teremos que tomar uma resolução de aceitar a unidade com o Criador, com Deus. Nós falamos de karma na aula anterior, para quebrar o vínculo kármico que nós fomos fortalecendo ao longo da nossa existência. Compreende que está na sua consciência, está a bola, como a gente diz no futebol, a bola está com você. E é você que precisa tomar essa decisão de se conectar diariamente com o Criador. Nós já falamos que
a oração é quando você fala com Deus. E a meditação é quando você ouve Deus. O silêncio, e você consegue tornar audível não nos seus ouvidos, mas na sua mente, na sua consciência, que é única com o Criador, com a mente suprema de Deus. Então, nesta hora, você une todos os teus processos e torna-se um com o próprio Criador. Nós temos muitos exemplos com a fraternidade branca, com as afirmações eu sou, as 301 afirmações de Saint-Germain, por exemplo. Se, além das afirmações, ouvi-las ou falar diariamente, você mergulhar na compreensão de cada uma das afirmações, o seu salto de consciência realmente vai ser gigantesco. Você sai de um determinado ponto e vai para outro. E aí as coisas começam a acontecer com naturalidade. O Espírito de Deus, o próprio Deus que vive em mim, que vive em você, eu vivo nele, você vive nele, ainda que isso cause calafrios, ele conhece todas as necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Imagine, por uma analogia pífia, horrível, fraca, mas imagine que Deus é o nosso corpo. E nós somos um dos órgãos internos. Quando o corpo, quando determinado local sente algum movimento, o corpo como um todo já sente também e toma as precauções ou as atividades necessárias para corrigir aquilo. Quando o corpo sente fome, que se relaciona diretamente com o estômago grita, mas antes disso, o próprio corpo já foi fazer o alimento, ou já foi comprar, ou já foi... Então, nessa linha, ele já sabe de todas as nossas necessidades. Ele conhece aquilo que você precisa. Ele abre a possibilidade para que cada uma dessas necessidades sejam satisfeitas antes mesmo de você pedir. Porém, se o seu estágio de vibração está vinculado ao conceito da oração petitória, da oração de lamentação, da oração da dor, da confirmação e da constatação da dor, você vai continuar sofrendo os percalços dessas orações. De novo, você quer continuar fazendo esses tipos de orações, essas orações nessa formatação? Não tem problema. Não tem problema. Não estou criticando absolutamente, mas estou dizendo que há um outro modelo, também defendido por Isaías, baseado, por exemplo, na oração da gratidão. Nós vamos ver no final, como você está acostumado, a reflexão e a meditação. São conceitos de oração, onde você tem embutida nela a gratidão. Pai, agradeço por atender ao meu pedido. E se faço esta oração, se faço este pedido público, é para que eles saibam que tu és Deus. Assim disse Jesus Cristo quando ressuscitou Lázaro, por exemplo. Bendito é o Senhor que manifesta a vida e ressuscita todos aqueles que necessitam ser ressuscitados. Bendito é o Senhor que nos alimenta diariamente sem que nós tenhamos que pedir. Bendito é o Senhor que permite que a minha consciência possa buscá-lo e que a minha consciência possa compreender que a morada de Deus, a casa do Pai,
não é sobrenatural. Para viver em comunhão com Deus, para viver em conexão direta, impregnado, imanente, com a imanência, impregnado pelo próprio Criador, nós trabalhamos um outro tipo de relacionamento com Ele. Deixamos de ser dependentes de um sistema para saber que Deus é. Eu acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Eu sei que Deus é. Isso eu estou falando de mim. Eu sei que Deus é. Mas eu creio em Deus. Não. Eu sei que Deus é. É na minha vida. Vive em mim. Vive através de mim e eu vivo nele através dele. Lembre-se, Deus é a sementeira, como nós falamos na aula 1, e Ele é a semente. Ele é a sementeira e a própria semente. E Ele é aquele que multiplica indefinidamente, que compartilha indefinidamente e eternamente de si próprio. Agora, por que algumas orações, a gente já falou um pouquinho disso antes, mas por que algumas orações parecem que não são atendidas? Quantas vezes eu mesmo tive momentos em que eu fiz inúmeras orações, de todos os tipos, de todas as formas, de todas as religiões, ou de todas as religiões que eu tive algum tipo de contato. E por que num dado momento parece que ninguém nos ouve, parece que há um silêncio? É agoniante, talvez você já tenha passado por isso. Dá um frenesi internamente, porque tudo o que está à nossa volta parece conspirar contra aquilo que nós estamos desejando naquele momento. Ou nem desejando, porque tem determinadas circunstâncias que você já não deseja mais. Você apenas necessita de algo. É diferente do desejo saudável, do fogo abrasador, que impulsiona negócios, que impulsiona a vida das pessoas, que auxilia no estabelecimento de metas. É o desejo da escassez. O primeiro princípio da negação da oração é que, e a gente já falou um pouco disso, é baseado no medo. A oração acaba sendo feita com base no medo, e não na convicção, e não na certeza da aceitação. É a oração petitória e com lamentações, sem nenhuma gratidão. É o princípio do medo que determinada coisa continue acontecendo na vida da pessoa. Por exemplo, o medo de que continue faltando, o medo de ser preso, o medo disso, o medo daquilo, é o medo que está mobilizando. E a atração energética voltada por este sentimento de medo, ele afasta a compreensão da plenitude do Criador. Na plenitude, na ligação direta com Deus, nessa relação de força e poder que Ele nos permite vivenciar e experimentar, não há espaço para viver esse sentimento ou essa emoção, o nome que se queira dar, para o medo. Porque o medo, ele paralisa, ele funciona na relação instintiva do nosso cérebro reptiliano. Aquele cérebro que vai trabalhar com a sobrevivência. Então, na oração petitória baseada no medo, ou eu agrido ou eu fujo.
ou eu estanco, ou eu paro. Se eu vejo um carro atravessando na rua, o que eu faço? Paro, porque eu estou vendo que pode acontecer alguma coisa, ou eu, se comecei a atravessar, corro para não ser atropelado. Então ela vai estancar, ela vai paralisar. Quando isso é levado psicologicamente, ligado a traumas, ligado a uma série de outras coisas, isso vai se criando um bolo interno e que vai paralisando, paralisa e vai paralisando tudo aquilo que a pessoa fazia ou gostaria de fazer. O segundo aspecto é a oração baseada no reforço da carência, no reforço da consciência de escassez, da consciência de falta. E a consciência de falta, a consciência de escassez, ela é pautada pela força ilusória do ego. É constatação, basta você observar isso, não só na sua experiência pessoal, mas na vida das pessoas que circundam você. Aquelas pessoas que têm mais, entre aspas, sorte na vida, de alguma maneira, ela já é conectada com o princípio da existência maior de Deus. Ela já está no estágio mais elevado, no estágio mais avançado dessa conexão com o próprio Criador. Ainda que ela não tenha consciência disso. Porque internamente ela já não aceita mais as justificativas do sistema como um todo. Então nós vamos ver aqui daqui a pouco, ela faz uma oração que é baseada na certeza e na convicção de que de fato ela já tem tudo o que ela necessita. Lembremos-nos, o Cristo sabe tudo, Deus sabe tudo. Ele antevê as nossas necessidades e nos entrega com antecedência. Mas nós precisamos estar abertos para receber isso. Ter a consciência clara de que é Ele, enquanto consciência única, enquanto espírito único, enquanto mente única, é quem está agindo. E não é a minha mente. Não é o meu ego, não é essa ilusão a qual nós nos vinculamos por necessidade aqui na Terra. O Espírito, esse Espírito Supremo, só reforçando, ele é conhecedor, ele é onisciente, ele tem a exata compreensão da expressão da necessidade que nós temos e ele a satisfaz eternamente. Lembre-se, Deus, ele é a sementeira eterna, ele doa sementes eternamente, continuamente, a cada segundo. É um fluxo que não pode ser bloqueado. Lembra lá na segunda aula? Um copo entrando um monte de sementes, chega uma hora que ele vai transbordar, então você precisa compartilhar. Quando você faz um furo embaixo, ele gera um fluxo contínuo de recebimento e doação. Recebimento e doação. Recebimento e doação. Trabalhar com essa consciência é ter em si a inspiração divina através do fogo de Deus, através da chama viva de Deus, através desse exercício de nos ligarmos a Ele diariamente, agradecendo por tudo aquilo que nós já recebemos, antecipadamente, por disponibilidade dele. Não foi porque você pediu, porque ele já sabe o que você quer. Então, para a gente finalizar essa etapa, ao começar o seu dia, que você faça as suas preces em comunhão com o seu eu glorioso. Quem é o seu eu glorioso? O eu maior, o eu que é ligado ao Criador, que é ligado a Deus. Fazer as suas preces de agradecimento porque você despertou e ganhou mais um dia para a sua existência, para experimentar a vida em sua totalidade. E nessa hora, quando você está nessa oração de gratidão, de agradecimento,
Você sente a vibração, você sente a radiação de Deus ocupando todo o teu ser. E aí você pode dizer: Deus me ama. E Ele ama. Deus ama você, assim como Ele me ama, assim como Ele ama todos os filhos que Ele criou. Desde a pessoa mais simples ao mais multibilionário. Daquele que vive fazendo bem, daquele que vive fazendo mal. Daquele que está numa casa de caridade prestando serviço, àquele que está numa prisão hoje. E Ele quer resgatar todas as suas ovelhas. Ele não vai deixar ninguém para trás. Independente de transição planetária, Ele não vai deixar ninguém para trás, porque Ele nos ama. E quando nós passamos a dedicar a nossa vida a Ele, tudo o que está à nossa volta ganha novas cores, ganha um colorido diferente, ganha uma existência poderosa de vida. Então, que você possa fazer as suas preces iniciando pela gratidão. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, de todos os universos, eu agradeço pela minha existência. Agradeço, Senhor, por me conceder tudo aquilo que eu necessito e não me deixar faltar nada. Este pode ser um início. Viver em conexão com a experiência do divino é viver em abundância, é viver em riqueza, é viver em comunhão com a saúde, em comunhão com a prosperidade. E as pessoas à sua volta vão se surpreender com as mudanças que acontecerão na sua vida. E você vai continuar agradecendo e auxiliando aqueles que estiverem preparados para dar o mesmo passo que você, talvez um passo adiante ou um passo atrás, não importa, mas que estejam preparados para dar um passo similar ao teu. Vamos então à nossa reflexão. Eu vou deixar aqui do lado para vocês. Estou conscientemente unido com a mente infinita, no meu íntimo, e por mais dessa consciência pulsante em todo o meu ser, eu entendo a onisciência. Meu espírito sabe tudo, observa todas as minhas necessidades e com amor interminável já atendeu a essas necessidades. Eu vou repetir essa reflexão. Meu espírito sabe tudo. Meu espírito sabe tudo. O meu espírito ligado ao espírito do magnânimo do Eterno. Observa todas as minhas necessidades. Antes, ele já sabe. Ele já sabe o que nós precisamos. E com amor interminável, já atendeu a todas essas necessidades. Na verdade, olha isso, na verdade, não há o que pedir. Eu simplesmente tenho de manter a minha consciência voltada para a onisciência, para essa onisciência e sua divina atividade. Não preciso pedir. Se ele já sabe, para que pedir? Essa atividade é onipotente, o único poder, vertendo a partir de mim como um manancial inesgotável para revelar e expressar uma vida plena, completa e cheia de alegrias. Estou consciente disso, eu entendo isso, vejo isso, eu sei
disso. Até me arrepiei aqui, a cabeça ficou parecendo um ouriço. E a meditação que você deve fazer, ler algumas vezes por dia, eu recomendo que você faça isso. O Espírito, Deus, o Criador, a força suprema de toda a existência, o único poder, está presente em toda a parte. Isso significa que a minha vida e o mundo estão cheios de harmonia. Harmonia das relações carinhosas, da integridade física, de sucesso no devido lugar e da abundância em profusão. Não é pouco, é abundância em profusão. Eu não tenho problemas. Lembra? No último vídeo tratamos de problemas. Eu não tenho problemas. Eles não passaram de falsas crenças e foram anuladas pelo Espírito maior, pelo Espírito de Deus, que flui por meu intermédio para revelar a realidade do céu e da terra. Estou consciente da atividade do Espírito, o único poder, em ação na minha consciência. Sinto o amor resplandecente, o poder radiante, o fluxo da sabedoria. Eu sou como Jesus. E está tudo bem. Eu sou como Jesus e está tudo bem. Eu sou como Jesus e está tudo bem. Com essa meditação nós encerramos então nossa conexão de hoje. Eu espero que de alguma maneira isso esteja contribuindo com o seu desenvolvimento. Permita-se. 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 Em amor verdadeiro, permita-se. Se dê a oportunidade diária de experimentar viver como Jesus. Veja, eu não me iludo. Eu ainda estou muito distante de ter essa relação muito clarificada para mim, para o meu uso. Eu ainda sou falho, assim como muitas pessoas aqui. Mas estamos no caminho, com foco, buscando ter disciplina, buscando perseverar diariamente. Que a luz do Cristo, desse Cristo maior, dessa força suprema de toda a criação, do nosso Pai eterno, Deus de toda a sabedoria, de toda a vida, Criador eterno, estamos aqui para agradecer a sua presença em nossa existência e que possamos gradualmente compreender, Senhor, como nos conectar diariamente à sua casa, ao seu reino, à sua luz. Como que podemos, Senhor, viver na Tua presença, sentindo a Tua presença e espelhando a Tua presença. Nós agradecemos, cada um de nós, eu aqui e todos aqueles que estão conectados, que sintam a presença de Deus em suas vidas e que o Seu amor nos alimente diariamente, meu Deus. Gratidão eterna. Está feito. Nos encontramos em breve.